Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, salve. Salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve aí todos vocês. Os serguianos da terra, salvem todos vocês aí, os serguianos da terra, salvem todos vocês, os serguianos da terra, salvem todos vocês, os serguianos da terra. Os serguianos da terra. Bom, hoje nós vamos dar sequência aí ao curso serguiano e com grande honra que nós prosseguimos aí, portanto, no curso serguiano. O curso serguiano. Tá certo, meu filho? Não seja burro, né? A gente tem declarado, né, com grande honra, que a expressão não seja burro, né, se deve ao fato exclusivo e eminente de que os homens, todos eles, incluídos os homens e as mulheres, as crianças, todos os seres humanos, todos aqueles seres da nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, nenhum deles é burro. Nenhum deles é burro. É assim conta a fábula lá de Sérgios, né? No texto de Sérgios. Está lá uma referência do Livro do Mundo. Tá certo, meu filho? Ninguém é burro. Ninguém é burro, né? Agora, há muitos de nós que quase o tempo todo comete atos de burrice, não é? E são coisas diferentes, né, meu filho? Então é por isso que a gente sempre alerta, a pessoa não vai se ofender com isso, tá certo, meu filho? Quando a gente disser para você, não seja burro. Bom, porque coitado do burro, né? O burro tá quieto lá, e aí a gente tem que forçar a compará-lo com um ato, né? Como alguém que comete um ato, né? E tem que ser definido por ele, né? É claro que não, né, meu filho? Nós não vamos definir você pelo ato que você cometeu, não, né? As pessoas, por enquanto, não, você não tem autonomia, não é, meu filho? Claro que não, as pessoas ficam aí com essa ideia aí tanto de meritocracia como de punitocracia, né? É a punição, é a sançãocracia, né? Quer dizer, nem a meritocracia, nem a sançãocracia. Claro que não, né, meu filho? Ora, vocês ficam aí se martirizando para o bem e para o mal o tempo todo aí. É por isso que os serguianos não se preocupam aí com a imposição da sua imagem, né? É claro que não. O serguianismo está imposto no mundo, né? O serguianismo está imposto no mundo. Claro, né, meu filho? As suas teses, né, são, na verdade, verdadeiros contos aí de um passado muito remoto. Claro, né, meu filho? Não seja burro. Não seja burro. É por isso que a gente fala para essa Gleice Hoffmann, né? Minha filha, não seja burra, né? Não seja burra. Claro que não, né? Claro que não. Você não, será que não percebeu ainda? Você não percebeu ainda? Ou você já percebeu? Declare-o, por favor, né? Seja honesta, né? Há muito que os partidos políticos se caracterizam pelo seu grande caráter empresarial. Não é, meu filho? Você sabe, né, minha filha, que você está dentro de uma empresa, está gerindo a empresa, já utiliza técnicas de gestão advindas aí da iniciativa privada, né? Claro, né, meu filho? Claro, né, minha filha?
Se você não sabe disso, né? Se você não sabe disso aí que está em casa, né? Você que está assistindo os vídeos dos Sergianos, né? E já nós vamos falar mais para você disso daí. Nós estamos fazendo primeiro o roteiro da aula, que é cíclico, e a gente, portanto, vai de um assunto ao outro, puxa um elemento cá, um outro lá, a gente vai passar um vídeo aqui para você. Esse é o método Sergiano, não seja burro. Até a gente chegar ao desfecho final de um anúncio espetacular, né? De um anúncio espetacular. Se você ainda não sabe, né? Você está cometendo um ato de burrice, né, meu filho? Porque é preciso aí investigar, né? Investigar. A investigação só pode levar a algumas conclusões aí muito claras, né? Muito claras. Agora, se você não investiga, meu filho, então pede licença para ir ao banheiro, né? Se retire e não dê opinião alguma, né, meu filho? Né? Mas respeite a política. Respeite a política. Claro, meu filho, quando você for falar dela da próxima vez, sobretudo da filosofia política, saiba que há homens nobres e extremamente dedicados cuidando de tudo por nós. Claro, né, meu filho? Claro, não seja burro, né? É assim que são feitos os caminhos da história, né? Os caminhos da evolução e da transição humanos, né? Humanos ou humanas. Bom, é claro. Então, este livro que está aqui, essa é a versão de estudo, né? Essa é a versão para estudo. Se você quiser, você vai adquirir, é só entrar em contato conosco. Tá certo, meu filho? Aqui você vai ter um questionário aqui para saber, né? Para você se conhecer, saber quem você é, né? Nós bolamos aí um questionário muito explicativo de quem é você, né, meu filho? E aí depois, ao final desse encontro, né, nós mostramos para você onde tá o seu erro, onde está o seu equívoco, né? Vamos lhe mostrar onde está a sua falsa paixão, né? Claro, né, meu filho? Porque hoje, o que acontece aí, né? O que acontece com as falsas paixões são as falsas promessas, não é, meu filho? Porque a gente ainda vê a política de forma muito religiosa, né? E a gente não percebeu que a política já virou empresa há muito tempo, né? Então é por isso que a Gleice Hoffmann deve saber disso, né, minha filha? Você está fazendo um discurso aí no Foro de São Paulo, será que vocês criaram aí uma comissão, um comitê especial para pacificação, para conciliação com a direita no mundo, né? Será que foi criado, foi investido aí quanto do seu esforço e da sua energia, né, vocês têm investido para a conciliação com a direita, não é? Acho que pouco, né? Nos perdoe aí, os sergianos podem estar sendo burros às vezes também, porque nem eles escapam disso, né, meu filho? Isso aí é um hábito que recai sobre todos os seres viventes, né? Muitas vezes eles perdem do seu caminho, mas é nesse perder, né, que eles acabam se achando. É por isso que a gente fala aí, né, do ser humano que promoveu lá a fissão, né? E agora vai promover a fusão. Claro, né, meu filho, tá tudo aí, o átomo já denuncia tudo, né? Então, quer dizer, no passado nós nos dividimos, né, em diversas religiões, isso tudo para uma experimentação, né? A vida se prolifera assim, né? Ela se transforma e se refaz assim, né? Claro, nós fizemos toda a divisão, né, para cada um experimentar um pouco da realidade. Então nós separamos os seres humanos, né? Recortamos em partes, né? Claro, cada um seguia uma doutrina, um entendimento, e eis que houve uma polarização no final das contas, né? Pelo passar do tempo, né, percebeu-se que já não tinha mais importância. Então essa coisa da esquerda e da direita, para ser mais objetivo, se você não está entendendo, meu filho, nós vamos te explicar direitinho, tá? Isso é a esquerda e a direita que se enfrentam o tempo todo, mas que na verdade, né, elas não são aí os fatores reais da realidade do mundo, né? Esse embate aí não é o fator específico, né, e responsável pela realidade do mundo. É claro que não, né, meu filho?
É claro, a menos que você o perceba de forma empresarial, né? Então, o Foro de São Paulo é uma reunião da cúpula empresarial, né? Essa empresa que vende a ideia do comunismo, a ideia da associação do coletivismo de quantidade, o coletivismo de quantidade, né? Olha, vocês vão entender depois, não seja burro, os serguianos defendem o coletivismo de qualidade, tá certo? Deixa eu ver se está gravando direitinho, né? Nós estamos com poucos... nós temos... nós vamos falar disso aqui daqui a pouco, eu vou até deixar anotado aqui, vocês me lembrem de falar depois, que é o seguinte, a questão aqui do projeto, né? Esse projeto que é mais do que empresarial, né? Projeto mais do que empresarial, né? Ele, na verdade, é um projeto de premiação e promoção do Estado e da empresa, né? Porque não são essas aí as duas entidades que estão brigando, né, meu filho? A empresa e o Estado, não é isso aí, não é a guerra da empresa e do Estado que a gente está vivendo? Pois bem, o que acontece é que a sociedade civil, né, através do povo, né, ela constitui uma nova proposição. Essa proposição tem que ser colocada em debate, né? É um direito do povo, né, meu filho, de sugerir, né? Então, você vê que o resultado disso aí só pode ser um encontro, né, necessário entre o Estado e a empresa, né? Porque a gente percebe o seguinte, né? A impressão que a gente tem é que existe aí uma família, uma turma de pessoas que lideram o mundo, né? Uma família de pessoas aí específica, um conjunto de famílias aí que lideram o mundo, né? Sem nenhum apelo aí à teoria da conspiração, né? Não sabe que famílias são essas, se esses nomes que aí estão são fictícios ou são reais, né? Mas suponhamos que há ali homens que realmente, pelos seus negócios, pela grandeza da sua riqueza, influenciam de forma direta ou indireta os caminhos do mundo, né? Bom, a gente sabe que essas pessoas, não vamos falar delas agora não, mas a gente fica imaginando que a direita e a esquerda, né, com os seus respectivos partidos mundiais, né, nos seus respectivos encontros internacionais, né, ela lá fomenta, lá a sua ideologia vende, né, e ela está a serviço, né, infelizmente, né, dessa elite, né, e acontece exatamente, acontece a mesmíssima coisa com o outro lado, tá certo? Não seja burro. Cada uma ditando o seu jeito de ser, né? Qual é o melhor modo de viver e pensar. Porém, elas não fazem isso, né, de dentro para fora, mas elas fazem de fora para dentro, né? Bom, esse movimento aí não é importante, o importante é compreender que elas estão prestando um trabalho, né, meu filho? Na empresa você presta um trabalho, existem lá os empregados que são contratados para exercer as atividades da empresa, não é isso, meu filho? Claro que é assim. Pois bem, então você presta um serviço, né? Então esse é um serviço mal prestado que a direita e a esquerda prestam, né, para os donos do mundo, né, meu filho? É um serviço mal prestado. Bom, mas é um serviço que está atendendo bem os interesses da elite, né? Essa é a suposta elite.
Tudo isso é muito suposto, né, meu filho? Não seja burro, ninguém sabe, ninguém pode saber da verdade, né? Essas coisas rondam aí dessa forma, ou semelhante, né? E a gente não sabe nunca, jamais, né? Dificilmente saberá, inclusive, né? O que foi o passado, né? Mas não tão pouco o que é o presente, né? E muito menos o que dirá do futuro, e muito menos o que dirá do futuro. Então, ou seja, estamos totalmente entregues aí nessa perspectiva, né? A uma sorte, a uma aleatoriedade aí, né? Cujos resultados possíveis não são muito bons para todos nós, né, meu filho? Eles privilegiam uns, né, e afetam outros, né? É claro, claro. Agora, você pensa, como é possível então, né? A Gleice Hoffmann, né? Como é possível solucionar tudo isso, né? Em primeiro lugar, né, nós imaginamos que deve ser feito aí uma comissão, deve ser estabelecida uma comissão especial, né, que tenha notoriedade mundial, que seja declarada abertamente, né, e de forma a receber todas as pessoas, todas as classes, todos os credos para um grande fórum, né? Um grande fórum, algo que beirasse lá com o grande seminário que aconteceu em Sergios, né, meu filho? Aconteceu aqui em Sergios. Não seja burro. Aconteceu em Sergios, o grande seminário. Tá certo? Não seja burro. Bom, vamos chegar na revelação de hoje. A revelação de hoje é muito grave, é muito séria. Mas tem que ser feita, né, meu filho? Então vamos direto a ela para depois a gente não esquecer. Nós já vamos falar dos projetos aí, da forma de você aderir aos nossos projetos. Nós estamos agora indo para Búzios, nós estamos agora indo para Arraial do Cabo, né? Nós estamos indo para a região dos lagos, né, meu filho? Nós temos uma série de projetos, implementando uns em negociação com outros. Se você quiser conversar conosco, né? Entre em contato com o Sergianos, são todos projetos aí que são para além da empresa e para além do Estado, né, meu filho? É feita uma junção onde você desfruta dessa vida sem ter que se preocupar muito com aquele dilema, né, que está lá no filme do Noé, né? Você crê ou não crê? É o dilema que a gente ainda vive até hoje, né, meu filho? Um fato vem à tona e você já não sabe mais dizer se aquilo é verdade, se é mentira, se você perscruta a essência daquele problema, e aí você se confunde mais ainda se você o fizer, né? Claro, a gente entende, né? Porque o mundo está muito complexo, né? O mundo está muito complexo. Há pessoas aí dizendo que a internet vai acabar, outras vão dizer que o nosso tempo está acabando. Noé falou que o nosso tempo acabou, né? E a tormenta, né? O dilúvio os levará a todos nós, né? Nos levará a todos nós, né? Claro, é isso aí que está dizendo, né? Que está dizendo muita gente, né? Mas aí a gente entra lá na questão das falsas promessas, né? E das falsas contratações, né? Isso tudo vai entrar aí, nós vamos explicar direitinho para você entender. Não seja burro, não se apavore, meu filho. Os sergianos, antes de mais nada, devem declarar aí que respeitam todas as religiões e, mais do que isso, tem simpatia por todas elas, né? Os sergianos são ecumênicos, mas mais do que isso, né, meu filho? Eles são sincretistas. Não seja burro, meu filho! Não seja burro! Nós respeitamos profundamente a sua religião, a sua convicção de viver, meu filho. Nós respeitamos profundamente naquele que você confia, naquele em que você vota para presidente. Nós acreditamos que você está pensando no bem, você está rechaçando o mal, não é? Porque é assim que a direita chama a esquerda e vice-versa. É assim que um religioso chama e xinga um religioso de uma religião adversa. É assim que homens de cores diferentes acabam se matando, né? Em nome de uma suposta supremacia étnica. Bom, é claro que tudo isso daí é muito complexo.
e aí você não entende mais nada, né? Ou não se dá o trabalho de tentar entender. E cumpre lá o seu papel, que é realmente permanecer vivo, tentar aperfeiçoar um pouquinho, né? Você tenta aperfeiçoar um pouquinho e, enfim, e mergulha novamente no mistério, que é a morte, né? Claro, né, meu filho? Não tem como você monopolizar aí a descrição da realidade do post-mortem, né, meu filho? Você quer que a sua crença aí se estenda a todos? Você está impondo, então você está impondo ela ao mundo, então você é um homem de guerra, né? A gente sabe que você está em guerra, né? Agora, como pacificar aí essas pessoas e essas nações? Ora, meu filho, há muitas maneiras, né, de você fazer isso, né? Há muitas maneiras de você fazer isso, mas certamente que a solução desse problema, desse suposto problema, né, porque parece que é unânime, né, o fato de que se você, em qualquer pessoa, né, em qualquer parte do mundo, né, indagar sobre se o mundo é bom, se é mau, se a vida é boa ou não é, né, supostamente a maior parte das pessoas aí, talvez, a gente não sabe dizer com certeza, mas talvez vai dizer que o mundo é bom, né, o mundo é bom, né. Muita gente vai, essa disputa vai ser acirrada, né? Essa disputa vai ser acirrada. Pois bem, isso aí também não é importante. Nós já vamos falar para você o que é a falsa proposta, né, meu filho? São os falsos profetas, né? As falsas promessas, né? E as falsas promessas, né? E as falsas contratações. Né? O que pode ser essa falsa contratação, meu filho? Não seja burro. Eu vou até verificar se está gravando direitinho, porque essa parte, finalmente, a gente chegou no ponto aí, ápice do nosso encontro serguiano. Já nós vamos falar aí. Sei que você quer se inscrever no grupo, né? Já é a empresa, né? A fundação do Serguiano já é um sucesso, né? E você vem para somar, meu filho, se você tem afinidade, né? Porque a gente se encontra com pessoas que a gente tem afinidade. Não adianta você fazer amizade aí, como lá falou o Olavo de Carvalho, né? Na praia, com um sujeito que você simpatiza ali na hora pela imagem, né? Uma sujeita, um sujeito, um homem ou uma mulher, né? Que você se simpatiza ali pela imagem e depois ali permanece com uma amizade em função daquele dia ali, né? Com uma pessoa que às vezes não tem muito com você. Ora, meu filho, mas se você mantiver o respeito com ela, você pode andar com ela assim, não tem problema não, né? O Olavo errou ali. Bom, mas tudo bem, né? A gente entendeu o que você quis dizer, meu filho. É claro que a gente fica buscando pessoas que tenham o mesmo objetivo, né? Que nós temos. Claro, então se você tem, meu filho, preste atenção aí, vai estudar aí os serguianos, porque se você tem realmente comunga das mesmas ideias do que nós, você vai se impressionar aí com o que tem para ser descoberto ainda dentro do universo serguiano, que não foi revelado ainda, né, para o público, né, meu filho? Claro. Bom, então, nós vamos declarar agora o que é a falsa, anotem você aí, pelo curso serguiano, não seja burro, a falsa contratação. Né? Esse vídeo, como diz o Cleitinho aí, como diz o outro lá, engaja comigo, né? Engaja comigo. A gente tem pavor dessa palavra, engaja comigo, dessa expressão, tem pavor, né? Pelo apelo de muitas pessoas, enfim, que o fazem, né? Que o faz. Esse menino que fala assim, na verdade, ele é até muito bom, mas às vezes a gente tem uma certa antipatia. Bom, isso é natural que aconteça, né? A simpatia natural e a antipatia também o é. Bom, agora, o principal, né, é que a gente tem que ter certeza de que tanto a simpatia quanto a antipatia são sentimentos momentâneos que existem entre nós, porque no fundo, né, as pessoas são formadas de conjuntos de momentos, né? Então, meu filho, se você às vezes teve uma antipatia por uma pessoa num determinado dia, não tome isso como um determinismo que eu não sei de onde tiraram isso não, viu, meu filho? Não quer dizer que depois essa pessoa não possa vir a lhe ser simpática, então procure tratá-la bem e gostar dela desde o primeiro encontro, né, meu filho? Não seja burro.
Agora, veja muito bem. O que não dá é para aceitar aí a injustiça. E a gente percebe que a Gleisi Hoffmann, o próprio Lula, o próprio Ciro, o próprio Bolsonaro, todos esses homens aí, né? E todos aqueles homens, inclusive, no mundo, o Macron, né? O Biden, o Trump, né? O Xi Jinping, o Xi Jinping, né? O presidente lá da Argentina, o rei lá da Argentina, o governador lá da China, da Espanha, da Noruega, né, meu filho, de todos esses países, os líderes lá dos muçulmanos, né, naqueles países ditatoriais, os deuses, os semideuses, os profetas lá da África, os donos lá das religiões da África, né, e de todos os lugares, os budistas, todos eles, os católicos, a Igreja Católica, todos eles, todos os povos de todas as nações deste planeta, né, meu filho? Claro, incluindo todos aqueles aí também que não foram aqui mencionados, né, porque constitui uma lista muito extensa e a gente não vai poder dizer tudo aqui agora, né? Mas é claro que num seminário todas essas pessoas aí vão ser chamadas, todas as manifestações religiosas, todas as crenças, todas as formas de entendimento dos melhores modos de viver e pensar, todas as impressões, né? Todas as pessoas que resolverem se colocar também como pensador exclusivo, né? Unitário, né? Qualquer entidade de classe ou qualquer entidade religiosa, enfim, todos serão conclamados aí para uma nova Constituição. Isso é a nível mundial, né? Porém, o Brasil já devia ter feito isso daí há muito tempo, né? A gente tem falado nisso e vem se destacando aí nas redes sociais por serem aí realmente os profetas, né? Os profetas do além, quer dizer, né, além do hoje, né, além do hoje, né, quer dizer, do amanhã, né, o profeta do amanhã. Claro, né, meu filho, porque vocês vejam bem, uma obra dessa, tão clássica e tão dourada, isso daqui, meu filho, realmente não está na sua compreensão, não. A gente entende que isso aqui você está muito alto para você alcançar, né? É claro, né, meu filho, a gente entende, né? Para esses aí, é o que eu disse, né? Respeitem a filosofia política, né? Respeitem os filósofos políticos, né? E saiba que eles podem lhe ensinar muito, né, meu filho? Você aí que está procurando como é que deve ser vivida a vida aí com o Pablo Marçal, com esses homens aí que ficam te dizendo como deve ser vivida a vida, como você vai ganhar muito dinheiro, como você vai prosperar, né? Você tem que comprar agora Bitcoin, você tem que fazer, enfim. Mas vamos ao que interessa. A falsa contratação. Isso é exclusivo também dos serguianos, tá? Depois que você tiver que falar lá, daqui a uns meses, daqui a uns anos, né? Quando essa ideia penetra na sua mente agora, né, meu filho? É claro, ela é plantada no seu intelecto agora, né? Para aqueles que têm terreno fértil, né? Para aqueles que têm terreno fértil, essa semente agora do serguianismo é plantada. Eis que daqui adiante um pouquinho, ou mais tarde, você vai se lembrar dessa ideia, né? Mas talvez, se você não estiver preparado, você vai esquecer de mencionar a sua origem, né, meu filho? Se você fizer isso daí, você vai ser muito bem-vindo, né? Vai continuar sendo um terreno muito desejado por nós. Claro, né, meu filho? Agora, se você for capaz de atribuir isso daí ao serguianismo, né? Honrando assim os seus méritos, né? É claro, né, meu filho? É claro, significa então que você se embasou tecnicamente, né? Então você tem mais credibilidade no mercado, né, meu filho? É claro, mas isso é para aqui adiante, tá, meu filho? Não é para agora não, não seja burro não, viu? Não seja burro não. Porque essa tendência do serguianismo não é nada mais do que uma simples constatação da realidade do mundo. O mundo se encaminha para o serguianismo
há muito tempo, né? O serguenismo está muito mais antigo do que nós, ele está distante e a sua atmosfera está como se os seres humanos estivessem orbitando as almas serguianas, a alma de Sérgios. Claro, é assim que é contado aqui no Livro do Mundo, tá certo? Então, meu filho, o mundo já caminha naturalmente para esse destino. Claro, que destino é esse? Vamos revelar agora. O destino, né, da liberdade material. Todos os liberalismos ocorreram até que chegasse esse de agora, que acontece na transição de peixes para aquários. Claro, né, na profecia de uma aquariana. Bom, que rodará os seus vasos para a terra, né, nutrindo-a de água, né, renovando, portanto, as suas estações de água, não é? Claro, né, meu filho? É por isso que a gente fala aí numa purificação aí, né? Uma purificação, começando pela purificação aí dos rios, né? São esses rios que fizeram as sociedades prosperar, né? Toda grande sociedade no passado cresceu perto de um rio, porque é claro, né, meu filho, os seres estão ali perto da água, né? E nós contaminamos, então o mundo tem que ser... Qual é o caminho? Você me perguntou agora há pouco, qual é a forma de pacificar essas pessoas, né? Primeiro, retrocedendo aí ao ponto de onde nós partimos. Qual que foi o ponto que nos gerou? Claro, né, meu filho, isso se chama conversa. Conversa é você voltar com o outro. Claro, voltar para o começo, meu filho, não seja burro. Preste atenção agora na falsa contratação. Deixa eu ver se está gravando direitinho. A falsa contratação. A falsa contratação é essa, meu filho. A falsa contratação. Você vota no sujeito e ele supostamente aplica as suas ideias. Vejam bem, essa vai para o Pavinato, viu, que gosta de lacrar. Não é que ele gosta de lacrar não, mas ele é muito convicto, né? Nos convence bastante do que ele fala, né? Então a gente acredita que ele está assim, né? Às vezes a gente acha que ele está encenando, às vezes a gente acha que ele está sendo sincero, a gente fica com essa dúvida, então a gente não sabe, né? De qualquer forma, meu filho, o discurso seu não nos agrada não, tá? A gente tem mais agrado aí pela sua educação, né? Pela sua cordialidade, tá certo, meu filho? Porque a essência do que você diz muitas vezes aí é um discurso pequeno e medíocre demais, né? Semelhante àquele discurso lá da Gleice Hoffmann, tá certo, meu filho? Bom, você, inclusive, a direita tá sem aí presidente, meu filho. Por que você não se elege aí? A gente fica pensando em pessoas maravilhosas, porque a gente imagina que esse menino aí, né, se tivesse nas mãos aí a direção do Brasil, né, certamente aí ele faria o melhor que pudesse ser feito, né, para a verdade, para o tamanho dele, né? Não interessa o tamanho da pessoa, não importa é o comprometimento. Agora, o que a gente tem ressaltado, né, é que esse sistema aí está atuando, né, está funcionando, está operando num sistema de falsa contratação. Claro, né, meu filho? E agora nós vamos falar que é a falsa contratação. Vamos chegar aqui mais pertinho para não deixar você de fora dessa onda, né? Não seja burro. Já a gente vai passar um pouquinho ali dos vídeos ali para ir comentando. A gente tá vendo uma porção de gente falando muita bobeira, muita bobagem. A gente vai tentar comentar algumas coisas, consertar e orientar você, meu filho, que tá ansioso, está ávido aí pelo conhecimento serguiano. Bom, então a falsa contratação é o seguinte, meu filho, isso acontece no mundo inteiro praticamente, tá?
Olha só, olha o que acontece. Você supostamente é o soberano, né? Você é quem outorga poderes, né? Você outorga, portanto, poderes aos seus representantes, aqueles que você escolhe através do voto, para agir em seu nome, né, meu filho? O que significa isso? Você dá ali você constitui por procuração, né, alguém que vai cuidar, que vai dizer como deve ser, como são os melhores modos de viver e pensar. É para isso que você está contratando o outro, né, meu filho? Não seja burro. Você já sabe disso, se você não sabia, então fique sabendo agora. Mas a maior parte das pessoas sabe disso, né? A gente acredita que no Brasil a maior parte das pessoas sabe disso. Pois bem, isso é suposto. Então, Pavinato, veja bem, essa falsa contratação, ela é o seguinte, né? Esse sujeito que está ganhando seu voto aí, está fazendo um discurso na campanha dele, né? De que ele vai fazer X e Y. Ok, né? Você vai lá e vota nele por causa do X e do Y. Porém, né, meu filho, quando chega na hora lá do mandato dele, do cumprimento do mandato, esse outorgado não tem a obrigação, não foi estabelecida uma cláusula entre vocês, né, de que esse representado, esse outorgado, né, deveria estrita e exclusivamente atender aos resultados exigidos pelo outorgante, né? É claro, meu filho, isso se chama economia de resultado, isso chama política de resultado, isso chama governo de resultado. E o governo de resultado é governado por quem? Por homens? É claro que não, meu filho, Sérgio, isso está no curso do Livro do Mundo. Lá, esse tipo de governança é dirigido por ideias. Claro, meu filho, por ideias, por conjuntos de ideias que constituem aí quais são os mais votados, né? Modos de viver e pensar. Claro, meu filho, é por isso que estão enganando você. A Gleice Hoffmann está enganando supostamente você, meu filho. O Bolsonaro está enganando supostamente você. O Trump, lá, o Biden está te enganando aí, norte-americano. O Putin está te enganando aí, o nobre colega russo, tá certo? Grande abraço aí pro nosso amigo da Rússia lá, o Skrinovakov. A gente não sabe nem pronunciar o nome dele, de tão difícil que é. A gente chama ele de Skrinovakov. Bom, é isso daí. Bom, então essa turma toda não tem nem a noção, né? Não tem nem a noção dessa... Elas não se dão conta desse grande engano aí histórico, se vai ser marcado aí a transição, inclusive lembra aí desse episódio, desse momento em que as sociedades aí abominam essas formas de elegibilidade, né, meu filho? Claro que isso acontece também entre os democratas e os republicanos. Isso acontece também, supostamente, lá na China, né, meu filho? Agora, se a China é uma personagem à parte, né? O que a gente não acredita, né? Porque essas supostas famílias aí, elas são detentoras de negócios em todo o mundo, né? Então, você vê que talvez nem mesmo a China, né? A não ser, né, que ela venha se revelar aí como expoente, né, imperial, né, expoente imperial. Se ela adquirir aí o imperialismo, a capacidade de imperar hegemonicamente sobre os demais estados, né, de forma a impor toda a sua doutrina, né, ou ainda, né, que ela seja capaz de impor sobre o resto da humanidade, né, aquelas províncias onde a sua religião não foi implantada, né, mas que aqueles povos continuam lá professando as suas culturas, porém pagando altos subsídios, né, ao imperador, né. Bom, se isso acontecer, aí sim, né, meu filho, a taça serguiana se esgotou, nós vamos ter que encher agora.
Vamos dar um segundinho aqui. Deixa eu ver se eu faço uma pausa ou se eu continuo, porque a gente ainda não revelou ainda a falsa contra... Já revelou, agora tem uma outra revelação. Segure aí, tá certo? Só um segundo. Depois nós vamos fazer a leitura do livro de Sérgio. Vamos tentar comentar algumas coisas aí, ó. Esse menino tava falando aí da África. O africano, mas eu fiquei impressionado com a ausência de inteligência nesse vídeo, com esse tipo de análise. Sabia que em macaco tem PI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, ok? Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa Aí você vai ver, população. quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Aí, o cara tá falando bobagem ali. Pra você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade. Aí depois o outro... Engraçado, Olha lá como é que ele pegou o outro bonitinho. Das pessoas que cometeram as piores atrocidades da humanidade, pois não são os africanos. E aí, para começar, já passou da hora de certas pessoas entenderem que não podem mais falar da África e dos africanos de qualquer jeito. Número 2. O simples fato desses seres avançados estarem ali debatendo sobre a inteligência de um povo, desmerecendo a inteligência de todo um povo, já é um sinal profundo, uma demonstração profunda da falta de inteligência desses. Pessoas inteligentes não têm esse tipo de discurso. Toda pessoa que tem um mínimo de capacidade cognitiva não pratica o racismo e de forma consciente. Número 3. A África e os africanos não têm nada a provar a ninguém. Número 4. Um outro fato bem interessante e simples, na verdade, é que esses africanos de quem estão falando são pessoas que falam, no mínimo, 2 idiomas. A maioria dos africanos são, no mínimo... O presidente da nossa república chama os embaixadores das potências e nações estrangeiras para esculhambar o nosso país e degradar nossas instituições. Depois a gente vai comentar assim, tá precisando de fazer um comentário aí sobre o Ciro, sim. O Ciro, grande protagonista sempre, né? Porém ainda também não alcançou o auge lá da sua evolução, né? Mas é a nossa grande esperança, né? Nós vamos passar depois aí para você a lista aí dos possíveis salvadores do nosso país, né? Dos possíveis conciliadores, né? E é claro, o Ciro está sempre nessa lista aí, né? Ele pontua, ele sobe, tem hora que ele cai, né? O Cleitinho está lá, salvo engano é o Cleitinho quem está liderando essa lista, né? Ele está com a maior expectativa, por isso que está muito caro, né, meu filho? Aí é o seguinte, a gente sabe que também o risco é maior de investir nele, né? Então, não seja burro, né? Não vai acreditando no Cleitinho, não, porque ele pode dar um golpe na gente, né? Mas a gente, por enquanto, está apoiando ele, é por isso que ele é o mais caro. É a nossa maior promessa, né? Mas você tem que saber ponderar as coisas, meu filho. Você tem que entender que se você for votar no sujeito que vai fazer, que está prometendo uma coisa, quando ele for eleito, meu filho, para você que não tá, eu vou explicar melhor, né? De outra forma, né? Nós explicamos de uma forma técnica, vamos explicar de uma forma mais simples, né? Para você que está em casa entende, que às vezes você que fala que não entende o serguianismo, então vou falar para você, meu filho, entender agora, presta atenção. Quando você vota no presidente, ou quando você vota no governador, no prefeito, no vereador, qualquer um deles do Poder Executivo ou Legislativo, qualquer um deles, meu filho, você, inclusive, né, nós vamos falar disso aqui daqui a pouco, né, isso acontece o mesmo para as outras áreas da vida, né, em nome daqueles que são os detentores, né, os protetores das esferas normativas, né, meu filho? Quem que é o protetor da esfera normativa na religião? É a igreja, né? Quem que é na moral? É um pouco o Poder Judiciário, né? É um pouco o Estado, né? Enfim, na família, a moral é a figura do pai, né? Esses aí são os detentores aí das esferas normativas. É com esses aí que a gente tem que conversar. Aliás, a gente viu uma coisa curiosa no filme de Noé, que a gente já havia falado aqui já outras vezes e conseguiu ver claramente aí no filme, ficou muito bom essa ilustração, né, meu filho? É claro que quando um Deus vai se reportar a uma espécie, né,
é natural que ele o faça através de um ou vários representantes, né? Porém, hoje o mundo reclama aí por uma comunicação com uma mulher, né, meu filho? A gente sabe que Deus já falou com as mulheres, né? E tem religiões aí onde você tem deusas que falam com homens, né? Então a gente sabe que isso acontece, porém hoje, né, o que a gente espera é que Deus possa falar com todos nós, né, meu filho? Se ele for fazer, se ele tiver um plano, se ele estiver deliberando aí, qualquer que seja a salvação proposta na sua religião, né, você tem que perceber aí se o seu Deus está contemplando a todos, né, e tentar entender aí quando ele não quer salvar os demais, né? Você tem que tentar entender aí, né, porque ele não quer salvar os demais. E isso daí, né, essa é a primeira reflexão das pessoas aí que se propõem a fazer a mudança. Porque com isso daí você vai chegar na seguinte questão, né? A questão do liberalismo material. O que é o liberalismo material? Que é o último dos liberalismos entre nós, né? Em doutrina sergiana, anote você aí, meu filho, não seja burro. O liberalismo material é o último estágio de transição humana, né? De transição e revelação humanos, né? Claro, onde você consegue descobrir aí a matéria, né? E o que significa isso em outras palavras? É a capacidade de fazer a fusão do átomo. Agora, não adianta, meu filho, se você não trabalhar, não adianta você estudar economia, né? Não adianta você estudar psicologia, meu filho. A matéria precede essas coisas aí, tá? Não seja burro. Então mais importante do que a economia, mais importante do que a psicologia, né? É claro que é aqui, meu filho, olha, é o estudo do homem, né? Então, o estudo do ser humano, isso aí quem faz é o filósofo político. Estudo do homem em suas relações, notadamente no seu relacionamento com o outro, que é assim que deve ser visto o mundo, é por isso que a gente chega no ultracomunismo, né? É um comunismo, é um coletivismo de qualidade, supera o coletivismo de quantidade proposto pelos comunistas, né, pela Gleice Hoffmann e companhia, pelo Lula, pela Dilma, né? E é claro, né, meu filho, se o cara fala que ele tem orgulho de ser chamado assim, né, a gente sabe que também você se orgulha de ser chamado aí como liberalista econômico, né, meu filho? Né? Como direitista, né? A gente sabe que você tem orgulho aí de levantar a bandeira de Deus, da pátria e da família, né, meu filho? É claro, você quer ter a defesa dessas instituições, né? Agora, você acha que o outro lado também não quer o bem? É claro que quer, meu filho. Ele está também dizendo que quer o bem. Olha como é que é ridículo vocês dois o tempo todo dizendo que querem o bem e proclamando e fazendo também o tempo todo o mal, né? É claro que a gente entende isso também, né, meu filho? Aqueles homens, os homens médios, é claro que eles entendem, né? Os outros não, né? É por isso que o mundo é tão carente aí de homens capazes aí de entender. Porém, a gente sabe que as coisas evoluem muito rapidamente. Essa conversa, portanto, com uma mulher pode estar surgindo agora, né? E aí sim, né? Uma espécie de seminário contemplará a todos os homens indistintamente, né? Sejam velhos, crianças, homens, né? Adolescentes, e vamos, é claro, colocar aí as pessoas aí para decidirem aí os melhores modos de viver e pensar, e vamos eleger ideias. As pessoas serão simplesmente as realizadoras ali daquele interesse, né? Porque, é claro, se aquele contratado ali, né, seja político ou pelo Estado, né, quando operasse a fusão, né, se ele é consignado pelo oficialato, e ele não cumpre ali com os resultados, com as metas propostos, ele tem que prestar contas, né? E se ele não alcança aquele objetivo, aquele ideal, né,
ele é simplesmente rechaçado. Ele é rechaçado e imediatamente, né? Imediatamente. Então a gente dá... o cronograma é ele quem faz. É o programa dele que vai ser oferecido aí durante a campanha, né? Aí, então ele vai dizer, olha, o presidente vai dizer, olha, eu vou fazer isso. E aí você o contrata, né? É liberdade sua, meu filho. Você contrata ele ou não, né? Se ele está te prometendo esse serviço, você anota isso no contrato, né? Se eventualmente depois não for cumprido aquilo ali, aí você pode então depô-lo imediatamente, né? Agora, a grande questão é o seguinte: esse contrato não é o ideal ainda não. O ideal será quando nós elegermos ideias, né? Então isso aí é feito, como nós falamos, né? Um questionário, né? Uma avaliação de todas as pessoas, né? É claro que isso é um trabalho extenso que demora muito, isso é feito através de alguns anos, né? Isso não é da noite para o dia que acontece, são aferidas das pessoas aí as suas intenções, as suas profundas vontades, né? E aí sim, aí você estabelece uma média entre o ideal, né, e o mínimo proposto, né? Você vai ver geralmente o que é mais recorrente entre todas as pessoas e vai encontrar a média daquela que disser que desejar, né, que ansiar pelas coisas mais extremas, né? Mais extremas. Claro, né, meu filho? E aí você vai ver lá, vai ter muita gente que vai colocar. Claro, a minha religião é o seguinte, meu filho, eu posso matar, né? Eu mato para cumprir os desígnios de Deus. Isso aí a gente fica achando que isso é coisa do Alá, né? Que é só da religião do outro, é só lá coisa do budista, do muçulmano, do hindu. Não, né? Isso aí não é só coisa do egípcio, não, meu filho. Né? Nós também aqui na religião do Brasil, né? Majoritariamente cristã, né? Depois nós inclusive vamos falar naquele pastor muito bom, eu vou procurar ele aqui nos vídeos. Ele que fala que Deus não existe, ele tem perguntaram a ele, né? Ele tem uma definição boa aí sobre a questão de Deus, né? Mas a gente percebe também que é uma metafísica tão complexa quanto a de Heidegger, né? Mas tudo bem, a gente entende a sua vontade, meu filho, né? E a sua percepção, né? Você falar que realmente a gente não é nada e não entende nada, né? Mas supostamente sim, é verdadeiro isso daí sim. A gente não sabe também, né? Se as coisas que a gente acredita aí, né? Se elas vão por aí mesmo, né? Talvez elas vão por uma outra direção que você nem tem ideia, meu filho. Mas é isso daí mesmo, a gente não pode confiar em nada não, né? E agora a gente tem que ter uma intuição. A intuição, qual que é a intuição? A intuição da justiça, né? E do bom senso, né, meu filho? Se a gente tem o mínimo de razão, se a gente consegue ter o mínimo de entendimento, né? Será que não está faltando só mais um pouquinho de vontade, né? De boa intenção? Claro, né, meu filho? Claro. A gente não vai... Esse processo é longo, o caminho é longo, mas a gente já tem que começar a agir de formas distintas, né? Realizar novos negócios, novas contratações, né, meu filho? Você não vai ficar preso só ao dinheiro, não, né, meu filho? Você tem que procurar quem está fazendo empreendimentos, né, que gerem também riqueza humana. O que você está fazendo? Só construindo casas e gastando dinheiro, se beneficiando, desfrutando, né, com exclusividade das coisas boas do mundo, né? E vendo o mundo aí se destruir, se acabar, né? Claro que não, né, meu filho? Não seja burro, né? Cria aí empreendimentos, associe o útil com o agradável, né? Associe o desnecessário aí com o agradável, claro, né? Isso é mais do que útil para nós, o entendimento entre os seres humanos é mais do que útil, né? Ele agora, ultimamente, está se revelando como urgente, né? Há muito tempo que a gente está denunciando isso aí, mas tudo bem, né? Pode ser também só uma falsa impressão, né?
Pode ser tudo isso e também uma falsa impressão, né? O fato é que a gente percebe aí que realmente nós deveríamos viver muito melhor, né? Muito melhor, porque os seres humanos já são capazes disso, né? Eles já têm aí o aparato necessário para promover essa grande transição. Isso é a mais clara, o mais claro argumento em torno disso daí é a própria existência aí de Sérgios, né, meu filho? Claro, né? E outra vez revelando, né, que o mundo caminha, ele marcha, né? Mesmo que ele está à beira do precipício, ele marcha aí para a evolução. Essa aí é o que está escrito lá no livro do mundo, tá? Isso é a coisa mais importante do texto de Sérgios. Bom, então a maior privatização do Estado são os partidos políticos, né? Troca esse negócio aí, porque essa coisa de... O que adianta mais? Não adianta mais você se vangloriar pela democracia, não, meu filho. Já está sendo coisa feia você falar que é democrata, tá certo? Vamos trocar isso, vamos mudar isso daí, porque, é claro, isso é falso, né? Como é que você vota no sujeito e ele não tem obrigação de cumprir aquilo que ele está falando na campanha? Né? Isso aí não é uma obrigação para ele, não. Então ele promete uma coisa lá e faz outra e tá tudo certo. Se você contrata um advogado, alguém para cumprir uma tarefa que você a incumbe, né? E essa pessoa não faz aquilo que você quer, né? Isso está tudo bem? É assim que você contrata com os outros? É assim que você outorga poderes e direitos, né? É assim que você dá direito a pessoas falarem, escolherem em seu nome, em seu lugar, né? É assim que, em última análise, você permite que as pessoas pensem para você e determinem para você quais são as melhores e maiores formas de viver e pensar. Quais são os melhores modos de viver e pensar, né? Ou então, ou você vota a solução disso daí é muito simples, né? Você faz aí uma constituição, abre uma constituinte para determinar isso daí, né? Que você ou vota em ideias, não em pessoas, né? E aí você estabelece lá um rol, né? De vontades e apura lá quais são as melhores, tira uma média disso, né? Ou então, meu filho, no mínimo, você criminaliza falsas promessas, né? Ou simplesmente ainda uma terceira opção, né? Vamos ver se está gravando, porque nós estamos dando 3 opções aqui, né? Que o Ciro é muito bom, mas não foi capaz de pensar nisso, né? O Cristóvão Buarque é muito bom, mas não foi capaz de pensar nisso. O Enéas foi muito bom, mas não foi capaz, né? E todos os outros presidentes, o Lula, o Bolsonaro, a Gleice, né? O Pavinato, né? Os filósofos aí de plantão que estão falando de outras coisas, não estão discutindo o mérito, né? Estão discutindo aí muito menos do que preliminares, né? O grande problema é esse, né? Que os filósofos viraram advogados e os advogados viraram filósofos, né? Esse é o nosso Brasil. Mas ainda bem que a gente, né? Ainda bem que a gente é filósofo, né? Ainda bem que a gente se apresenta como filósofo. Bom, a Gleice Hoffmann, então já falou dela, ou então criminalizar falsas promessas, ou ainda simplesmente, né, excluir quem não as está cumprindo, né? Então, 3 opções para você aí, meu filho. Você pode fazer isso aí numa PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional, né? Se você aí quer propor conosco, algum dos partidos políticos aí que se interessarem por essa proposição, vai entrar em contato conosco aí para a gente estar implementando aí, né, redigindo essa proposta que, né, pode partir como representação do povo, né, meu filho? Quem que é o povo? O povo sou eu, né? Eu sou otorgante, né? Eu otorguei direitos e agora estou reservando alguns direitos, né? A minha pessoa, né? Qual seja o de peticionar, né? Aquele que está previsto lá constitucionalmente. É claro que a gente precisa, para fazer isso de um primeiro partido político aí, que se apresentar aí para nos acompanhar aí nessa petição. E são essas as três opções que nós vamos oferecer aí para o Estado, na sua reforma eleitoral. É claro, né, meu filho? Tudo começa no sistema eleitoral. Nós temos mostrado quais são as incongruências do sistema eleitoral
E agora estamos apresentando aí um argumento aí realmente irrefutável. Claro, né, meu filho? O Cleitinho pode se apropriar dessa ideia aí, meu filho. Ajude a gente a divulgar isso daí, meu filho. Não seja burro, né? Você tá indo muito bem, tá certo? Grande abraço para o Cleitinho, né? Já a gente fala no Ciro Gomes. Voltar em ideias, não em pessoas. Então são 3 opções aí. Bom, projeto mais do que empresarial, projeto de premiação e promoção do Estado da empresa. Sociedade civil, através do poder, já falamos. Tá. Então é isso daí. O liberalismo vai chegar e vamos finalizar aqui falando o que é o liberalismo material para você que está em casa aí e assiste o vídeo do Sergianos e fala, não entendi nada do que o Sergiano falou. Então não seja burro, meu filho. Preste bem atenção. O mundo já se encaminha para a seguinte situação, onde você vai acordar. Não você, meu filho, mas seu filho. Não talvez seu filho, mas seu neto. Se não for o seu neto, seu bisneto. Se não for nenhum deles, alguém aí da sua descendência não muito distante de você. Não seja burro, meu filho. E essa pessoa vai acordar lá o seu parente, o seu descendente, tá certo, meu filho? Talvez alguém que vai carregar aí um pedacinho da sua própria alma, né, meu filho? Mas pelo menos um pedaço de você estará nele, né? Porque se você doou a sua semente, né, em comunhão com uma mulher que também doou a sua semente, né? Aquelas sementes ali se fundiram, né, e geraram um novo ser. Esse novo ser é a criação que vem de você. E se ele cria outro, e assim por diante, aquele lá da frente será, portanto, um fruto da sua vontade, da sua semente. Claro, né, meu filho? Vão estar impressos nele ali não só traços do seu corpo físico, mas grandes intenções da sua profundeza mental e espiritual. Claro, né, meu filho? Claro, não seja burro. Então, essa pessoa vai acordar pela manhã, Pavinato. Preste atenção, Pavinato, não seja burro. E vai se dar conta de que o mundo todo está aos seus pés, né? Ora, essa sensação será a mesmíssima para todos nós. Para todos nós. Mas como? Né? Claro, meu filho, você tem que entender e descobrir isso em Sérgios, né? Nós vamos basicamente... o livro é um caminho que você percorre para entender isso, né? Mas nós vamos basicamente dizer para você como é que isso é feito, né? Claro, né, meu filho? Não vamos deixar você sem resposta, não. Desculpa. Você percebe, né, que o mundo está todo aos seus pés. Claro, isso significa que você pode caminhar por todo ele, andar por todo ele, sem nenhuma restrição. Sem nenhuma restrição, seja ética, seja formal ou informal, né, meu filho? Nenhuma imposição. Então não há lugares fechados. Não há lugares fechados no mundo. Não há distâncias que não possam ser percorridas por qualquer um. Então, meu filho, é claro, né? Isso daí é o primeiro sinal, né? É o primeiro sinal, né? Porque você vai se dar conta também de que não tem nenhuma privação. Está ao seu alcance imediato a água, a luz, a energia, o calor, o frescor, não é? A qualidade de todos os produtos naturais, né? De todos aqueles alimentos, de tudo aquilo que alimenta o seu corpo, de tudo aquilo que revigora o seu corpo, todas as suas necessidades, né? Materiais estarão aí asseguradas, não pelo Estado nem pela empresa, mas pela fusão dessas duas, que constitui-se no oficialato, que é guiado por lei, por ideias, né? Leis que são ideias que são convertidas em leis, né? Princípios e regras, né? Em normas que se constituem princípios e regras, né, meu filho? Claro,
Claro, não seja burro. Bom, e aí, né, você se dá conta de que são os princípios que norteiam as regras, né? Agora, antes, as regras também nortearam os princípios, né? Antes, né? E inicialmente as regras também nortearam os princípios, porque quando você estabelece isso como regra, né? A regra do direito, né? De todos manifestarem, né? Isso é próprio do sistema eleitoral. É por isso que o sistema eleitoral é o cerne, né, meu filho? É o cerne das ciências sociais, né? É o cerne das ciências sociais, não seja burro. Bom, nós falamos outro dia que o coração da filosofia política é a TGE, que nós consertamos, né? Infelizmente tivemos que intervir, né? Eis que passou a se chamar a Teoria Geral da Justiça. A TGJ, Teoria Geral da Justiça. Bom, o liberalismo material é esse, meu filho. Você não tem que provar nada, você não tem que viver do suor do seu... Você não tem que viver do suor do seu rosto, meu filho, né? Que passou no filme do Noé outro dia, não é isso, meu filho? Você foi amaldiçoado porque você foi obrigado, né? Você passou a ser obrigado, né? A existir, a viver, né? A sobreviver apenas, exclusivamente com o suor do seu rosto. É por isso que você foi amaldiçoado, meu filho. É por isso que você foi amaldiçoado. Agora, é claro, né, meu filho? Em Sérgios, isso não é imposto a você, tá, meu filho? Agora, você faz isso naturalmente de bom grado, né? É claro, né, meu filho? Porque você é um amante, verdadeiro amante da vida. A vida lhe faz bem, né? Viver lhe faz bem. Viver lhe faz cada vez mais bem, né? Cada vez melhor, né? E não o contrário, né? Viver não te causa aí nenhum sofrimento, né, meu filho? Viver não te causa aí nenhuma dor, seja física, moral ou espiritual, né, meu filho? Um trauma, uma revolta, um sentimento ruim de impotência, de insignificância, nada disso daí faz com que você tenha ou viva bem, né? Tenha uma boa vida ou viva bem, né? Então, meu filho, em Sérgios, você faz tudo de bom grado, né? Você vive de bom grado e a vida te congratula né? O tempo todo, né, meu filho? Ela te congratula o tempo todo. Claro, de que formas? Né? Colocando aí ao seu dispor aí, né, meu filho? Desde o seu nascimento, né? Assegurando aí desde a sua concepção, né? O nascituro, né? Já é preciso incluir isso aí dentro dos direitos do nascituro. Isso é uma reivindicação antiga dos sergianos, né? Essa garantia aí efetiva da sua prosperidade, né, meu filho? Claro, e quando o Estado não cumpre isso, desde o seu nascimento, esse sujeito aí, em tese, geraria essa relação acabaria, né, gerando aí um direito subjetivo, né, aquele detentor que ainda não tem capacidade de reivindicar, né, esse direito, e talvez aí na figura da mãe, né, possa aí reivindicar do Estado, né, os direitos aí que são constitucionalmente assegurados e contratados. Claro, né, meu filho? Claro. Agora você veja bem, muito menos, né, esse sujeito depois lá que alcança a maioridade, né, e consegue provar, né, que viveu todo esse tempo aí sem nenhuma assistência do Estado, ele também faz jus aí a uma indenização, né? Isso aí são coisas lá que a gente viu lá na fábula do... Enfim. É claro que em Sérgios não existe isso, né, meu filho? Lá não existe isso porque o sujeito quando ele nasce tem tudo ao seu favor, né?
Ele não tem que reivindicar nada e nenhuma mãe deve antecipar esse direito, porque está certa, né? Está segura de que o seu filho, ao nascer, terá tudo em suas mãos, né? É claro, né, meu filho? Aí você pensa, meu Deus, mas que isso? Que disparate! Não, meu filho, esse é o seu caminho, né? Se você é da direita ou da esquerda, meu filho, esse aí é o único caminho que existe para a sua salvação. Se você adora Alá, ou adora Cristo, ou adora qualquer uma outra religião, meu filho, esse é o único caminho para a sua salvação. É o denominador comum das religiões. Qual que deve ser o consenso entre as religiões? É o denominador comum. E qual que é esse denominador comum? É claro, né, meu filho? A aceitação de todas as religiões e a crença, né? E a relativização da crença da exclusividade, né? Se seu Deus lá proclama uma salvação exclusiva apenas para aqueles que o seguem, devotam as suas e assinam, otorgam os seus poderes espirituais, né? Porque se em vida você otorga os seus direitos políticos, né? No seu espírito, né, meu filho, ao você otorgar lá a figura de uma entidade suprema, você devota, você outorga direitos aí do seu espírito, da sua alma, né? Assim que você vende a sua alma lá para o diabo, muitas vezes, meu filho, não é feito um contrato? Então, com Deus também existe esse contrato, né, meu filho? É claro, ele é mais ou menos consciente, né? Seja você um professante, né? Alguém que professa o bem ou o mal, né? Seja você um professante do bem ou do mal, né? Claro. Agora, a gente percebe que o mundo tem muita gente má, né? Há muita gente fazendo força. A força do mal é muito presente no mundo. Vamos ver se está gravando direitinho. Tá indo com 1:12 e nós vamos encerrar aqui. Nós só vamos comentar um pouquinho mais isso daí. Dizer que então você tem essa briga aí do bem e do mal. Porém, a gente entende que o mundo também aí não se define por essa perspectiva, não. Não é isso daí também que define a realidade do mundo, não, né? Nós falávamos lá que não é nem o Estado, não é nem a briga do Estado com a empresa que define isso. Aliás, não é a briga da direita com a esquerda, né? Direita versus esquerda também que define isso. Não é. E não é. E o que é, na verdade, né? Que define isso aí é supostamente, né? Supostamente os interesses de uma pequena classe dominante, né? De uma ínfima classe dominante em termos de pessoas, né? São poucas pessoas aí que determinam aí a vida de muitos, né? Agora, essas revelações vão acontecendo, né? A gente descobre essas revelações aí dessa falsa, desse falso eixo, né? Da briga da direita com a esquerda, do Estado com a empresa, né? Essa briga do bem e do mal, né? Porque a gente percebe que, na verdade, se as pessoas fossem bem assessoradas, se nós pudéssemos nós próprios nos assessorar, né? Se nós pudéssemos alcançar essa autonomia aí, nós viveríamos muito melhor, né? Isso significa que a gente precisa mexer, em primeiro lugar, aí nas reformas do sistema eleitoral. Isso se faz através de uma constituinte, né? E o estabelecimento de uma Constituição. Claro, meu filho, feitas nos moldes do parâmetro serguiano. É por isso que os serguianos estão emprestando aí a iniciativa privada e ao Estado ao mesmo tempo. É por isso que os encontros serguianos não podem ser feitos de forma secreta, porque ele tem que apresentar para o Estado, né, e para o povo, que é o contratador do Estado. Ele tem que apresentar para os empresários e tem que apresentar para os investidores, né? É claro, né, meu filho? Então, o apelo que a gente faz aos investidores é esse. Não seja burro, né, meu filho? O apelo que a gente faz para os estadistas, como o Lula, como o Bolsonaro, como essa Gleisi Hoffmann, não sejam burros vocês aí também.
tá certo? Grande abraço para os serguianos da terra, a nossa água serguiana se esgotou, a gente até tem mais coisas aqui para dizer, mas não vai dar, né? Depois a gente fala mais desse liberalismo, mas se você achou que é muita bobagem, meu filho, não se esqueça também de acreditar aí os nossos direitos autorais, né, meu filho? Não se esqueça de acreditar aí os nossos direitos autorais. Então, nós resguardamos aqui os direitos autorais, tá certo, meu filho? Quando você se lembrar do liberalismo material, né, que o mundo, para qual o mundo se encaminha, quando você vir isso aí em outro lugar, quando você perceber aí essas coisas que são supostas acontecendo, né? Quando você suspeitar de que alguma dessas coisas possa fazer sentido e ser real, então, meu filho, aí você aí procure serguianos para uma conversa, né? Porque isso tudo é suposto, né, meu filho? Há várias outras suposições dos serguianos, porém, todos os caminhos vão levar sempre ao grande seminário, né? É claro, né, meu filho? Porque se você tem que começar a dar regra, se você tem que estabelecer uma regra para ser criada, ela precisa dos outros. Então, qual que é o pressuposto da regra, né? A combinação entre os demais. Senão você não está fazendo uma regra. Você está criando uma imposição, não é, meu filho? A definição de regra tem que ser necessariamente essa coisa de falar que regra imposta. Isso aí não é, isso aí é eufemismo, né? Isso aí é eufemismo para um ressentimento muito grande, né? Isso aí é eufemismo para um ressentimento muito grande do outro. Claro, né, meu filho? Porque você vai ter que conviver com a esquerda, você vai ter que conviver com a direita. Você vai ter que conviver com alguém que você ofendeu no passado e agora você está querendo recomeçar. Então não tem jeito, meu filho. Se você vai recomeçar, você tem que estar disposto a fazer isso daí. Tá certo? E o primeiro passo é conversar. Então, converse conosco, entre em contato. Os serguianos estão convidando você para essa conversa. Nós vamos regredir ao ponto inicial, de onde a gente partiu. Né, meu filho? O consenso no mundo deve ser esse daí, tá certo? Em primeiro lugar. Bom, grande abraço aí dos serguianos da terra. Entre em contato, nós estamos oferecendo, portanto, esses planos, né? Para a iniciativa privada, nós temos planos condominiais. O que acontece, meu filho? Se lá dentro desse condomínio serão estabelecidos sistemas eletivos sofisticados para decidir qual vai ser a política, né, dentro daquele condomínio, daquele conjunto de pessoas que vão criar relações, né, que vão conviver, elas vão ter que conviver umas com as outras, elas vão ter antipatias, vão ter simpatias o tempo todo umas pelas outras, mas é preciso que elas tenham no mínimo um certo consenso sobre o seu destino comum, né, meu filho? Porque elas estão juntas, elas estão unidas, de alguma forma elas têm que se relacionar, então que seja esse relacionamento feito da melhor forma, né? E aí, para você alcançar realmente qual é a melhor forma, você tem que fazer um trabalho muito sofisticado de levantamento aí das vontades internas desses cidadãos, né? Claro, e assim acontece na iniciativa privada, assim acontece para o Estado, né? Então os serguianos estão aí vendendo para a iniciativa privada e aceitando parcerias, né? Investidores para apostar aí nesse negócio. Outro dia a gente tentou conversar lá com o Daniel Dantas, ou pelo menos com um dos seus representantes, né? O gerente do Banco Opportunity, lá em Búzios, não conseguimos, né? Ficamos esperando aí a ajuda da Caroline e esse intermédio ainda não aconteceu, não aflorou. Bom, não tem problema, há muitos outros investidores, né? Há muitos outros investidores. A gente, inclusive, não sabe se esse menino já cumpriu todas as suas pendências com a justiça do nosso país, né? Mas também o que a gente tem dito o tempo todo é que todo aquele que deseja melhorar, né, se redimir e melhorar, né, deve ser sim aí recebido por todos nós. Deixa eu ver se está gravando, que eu vou finalizar aí com esse comentário. Isso vai ficar para uma próxima aula. Nós vamos fazer uma aula só disso daí, tá certo, meu filho? E antes que você já se enlouqueça aí, né, num ato bárbaro aí de ansiedade e opressão, né, meu filho? Todo ser humano tem sim, né? Se você goste ou você não goste, né? Todo ser humano, sim. É conveniente que nós estabeleçamos, né, a regra de que todo o ser humano deve ter uma segunda chance, né, meu filho? Claro,
Claro, meu filho, isso aí deve ser uma regra impositiva entre nós, né? Agora, é claro, né, meu filho, isso aí vai ser votado, né? Isso vai ser votado. Agora, pode ser que não passe, né? Parece conveniente para nós que isso aconteça. Agora, isso vai ser votado, né, meu filho? Isso vai ser votado. O pressuposto que garante essa votação é essa primeira regra, né? Que não depende de nenhuma ultra constatação, né? Isso aí é a base da nossa razão. A gente consente que com isso aí, que dessa forma a gente está operando nas frequências da razão, né? E é nesse instrumento que a gente tem que continuar apostando, né, meu filho? Não tem outra saída, já fizemos uma aula inteira para explicar isso aí também, né? Agora a gente vai fechando o assunto aqui, vai mencionando esses pontos, né? E se você assistir às outras aulas, né? Se a aula magna serguiana é um cíclico, onde a gente pega vários pontos e vai tratando deles, a gente não vai nem mexer hoje com o TikTok, deixa o pessoal do TikTok aí, vamos postar esse vídeo no TikTok, tá certo? O pessoal do TikTok não está reverberando aí os nossos vídeos. Vamos esperar que isso aconteça, né? Que essa mensagem chegue tão logo aí para você que está em outras galáxias, em outros universos, em outras situações, tá certo? De qualquer forma, grande abraço aí dos serguianos da Terra, grande abraço dos serguianos da Terra. Estamos sem a água serguiana, estamos sem o nosso cálice serguiano. Vamos enchê-lo e vamos ver de repente se a gente continua esse encontro serguiano aí num outro momento, tá certo? Grande abraço dos serguianos da Terra, grande abraço dos serguianos da Terra, grande abraço dos serguianos da Terra, grande abraço dos serguianos da Terra.